Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Estou começando aqui a aula sobre estrutura demográfica brasileira, fechando então nossos estudos de demografia, né, que já vem aí há algum tempo, e também as duas últimas aulas da apostila, né, as duas últimas aulas do caderno número 5. Essa aula é bacana porque ela permite que a gente fique bem, digamos assim, tranquilos em relação a interpretação de gráficos, etc., sabe? É muito boa por conta disso. Então, eu trouxe aqui para nós começarmos a ver uma apresentaçãozinha para ir deixando tudo mais claro para a gente, tá? Olha lá. Estrutura étnica, então, primeira coisa a diferenciar é raça e etnia, né? São duas coisas diferentes, tá? Raça, só existe uma, né? Raça humana, é um conceito mais biológico, e etnia, um conceito mais cultural. Eu queria começar a nossa apresentação com essas duas fotos aqui, queria que vocês dessem uma comparada, né? Aqui em cima nós temos a seleção sueca de futebol, e aqui embaixo, feminina, né? E aqui embaixo a seleção brasileira feminina de futebol. Vocês podem notar que há aqui uma homogeneidade bastante acentuada sob o ponto de vista étnico, enquanto que no Brasil há uma grande miscigenação, uma grande mistura racial. As razões, evidentemente, são culturais, né? Quando os portugueses aqui chegaram, no grupo europeu, eles tiveram contato primeiramente com os indígenas que já aqui estavam e depois trouxeram para trabalhar aqui nas lavouras de cana-de-açúcar, depois na mineração, depois no café, tá? Os grupos de africanos. Daí resultou essa miscigenação. Considerando essa miscigenação também, nós podemos ver aqui, segundo o IBGE, em 2015, a porcentagem de cada etnia, IBGE, tá? A porcentagem de cada grupo étnico dentro da população brasileira. Notando aqui que a população branca é a maior, né? 45,22. Aqui é pelo princípio da autodeclaração, né? A que raça você declara se pertencer, tá? Aqui embaixo, se você juntar os dois, parda e preta, né, você tem um volume maior de pessoas até do que a população branca. Então, a maioria da população brasileira é composta por pardos ou pretos, tá? Segundo aí os critérios do IBGE. O que não quer dizer que eles tenham essa representação como representação política, representação na renda, etc. Né? Isso muito em função ainda do nosso passado escravista. População amarela, né, descendentes principalmente de japoneses, situados aqui na região centro-sul e lá na Amazônia, como nós já vimos, na região de Tomé-Açu e da Serra do Imeri, e a população indígena, menos de 0,5%, né, em função do genocídio pelo qual os indígenas passaram, a autodeclaração também até pouco tempo atrás não é vantajosa para o indígena, né, descendente indígena em função do preconceito e tal, e depois das ações afirmativas é que mais pessoas passaram a se declarar como indígenas. Avançando aqui, eu trouxe para falar sobre indígenas a distribuição dos indígenas por região, né? Olha aqui, ó. Região norte do Brasil, né? A menos povoada, aqui é o mapa da Amazônia Legal, vocês estão vendo? A região da Amazônia Legal, a menos povoada do Brasil, é a que tem o maior volume, a maior concentração de terras indígenas demarcadas, tá bom? Então, o verde claro é a Amazônia Legal, e o verde escuro aqui são as áreas indígenas demarcadas, ok? Então, é importante perceber isso. E um dado adicional, né? 50%, 55% dos indígenas do Brasil estão na Amazônia, tá? Em terras indígenas estão na Amazônia, e 45%, quer dizer, a minoria, está distribuída em todo o resto do Brasil, bom? Em todo o resto do Brasil, tá? Depois, a região Nordeste, por conta também do Maranhão, né? O Maranhão tem uma forte presença indígena ainda, o Nordeste litorâneo aqui, né? O Nordeste Oriental nem tanto, né? Depois o Centro-Oeste, que faz parte também
principalmente o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui, ó, região de Dourados e tal, fazem parte ainda da Amazônia Legal, e essa região do Mato Grosso do Sul faz parte do Pantanal, o Sudeste e o Sul com presenças muito menores em função também da agricultura, da urbanização, da industrialização, que foram avançando sobre as terras indígenas. Trouxe aqui também as porcentagens de pretos e pardos por região no Brasil. A região que tem a menor concentração é o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e à medida que eu vou em direção ao norte do país, essa participação de pretos e pardos vai aumentando até chegar aqui nos 80%, 70%, 80% de participação no Amazonas e no Pará. Amazonas e Pará. O outro lado dessa participação do negro, obviamente, é a participação então, de norte para sul, até mesmo em função da grande quantidade de imigrantes que nós tivemos europeus vindo aqui para a região sul e sudeste, nós temos uma presença muito, digamos assim, menor de pretos e pardos, uma presença muito maior de brancos, tá? Também chama atenção aqui, né, alguns estados do Nordeste, né, que tem uma participação um pouco maior do que os outros na participação de brancos. Aqui, uma distribuição para vocês verem sobre grupos étnicos por município. Então, é um mapa de separação bastante interessante, né? Onde tiver mais azul claro, azul escuro, são as presenças de brancos, né? Aqui no centro-oeste, muito em função do avanço da fronteira agrícola, e as outras áreas em vermelho, as variações do vermelho, são as regiões em que nós vamos ter a maior presença de negros e pardos. Essas áreas aqui, ó, são áreas em que nós não temos ainda registros definidos, né? É o Alto Rio Negro, a região da Cabeça do Cachorro, e o norte de Roraima, ali na Venezuela, né? A Serra de Pacaraima, é uma região ainda povoada. Trouxe aqui para vocês verem alguns dados sobre desigualdade no Brasil, né? Vejam, por exemplo, aqui, dados de 2018 do IBGE de novo, tá? 68% dos cargos gerenciados por brancos e 30%, né, 29,9%, ocupado por pretos ou pardos, tá? Taxa de subutilização, quer dizer, desemprego, né? Veja que o desemprego entre os brancos é de cerca de 19% e entre os pretos ou pardos, 30%, tá? E aqui, população na força de trabalho desocupada e subutilizada, tá? Veja só, sempre levando desvantagem o elemento pardo ou preto, né? O rendimento na mesma forma, no mesmo nível de capacitação. O negro sempre, o preto e o pardo sempre ganhando menos do que o branco. Aqui, ó, nível superior, as diferenças vão diminuindo à medida que o nível de instrução vai aumentar, mas, evidentemente, sempre essa linha mais baixa, essa coluna menor aqui, ó, é sempre o preto ou pardo, né? Então, em todas as situações, tá? O preto ou pardo ficando aí em desvantagem, né? Acaba tendo um nível de desocupação, um nível de renda, sempre os piores indicadores, ok? Tentar combater isso, o governo lançou, já há alguns anos atrás, começaram a ser lançadas as chamadas ações afirmativas, né? Para tentar diminuir essa desigualdade, tentar diminuir essa diferença entre pretos pardos, né, e brancos na nossa sociedade, tá? Observem aqui, ó, que nós temos vários núcleos aqui, tá? A coluna que está em cor mais escura aqui, ó, a coluna mais escura se refere a universidades federais, né, que é a questão das cotas, né? E a coluna mais clarinha aqui, as universidades estaduais, tá? Começando lá em 2002, essas ações afirmativas pelas estaduais, né, as cotas ou alguma vantagem em termos de pontuação para pretos ou pardos, e depois, lá em 2008, as federais ultrapassando, e a partir de 2010, até porque boa parte do trabalho já tinha sido feito, né, esse volume de ações afirmativas nas universidades públicas já tinha se reduzido. Agora, eu coloquei esse gráfico para vocês refletirem,
sobre as ações afirmativas refletirem, tá? Se possível, por escrito. Né? Nós estamos falando numa tentativa de superar a desigualdade ou aumentar o preconceito dentro das instituições de ensino em que uma pessoa nota, às vezes, menor entra e uma com nota maior não entra. Há uma dívida histórica aí para ser superada. Gostaria de ouvir vocês, ou de ler o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu trouxe aqui, olha, uma diferença de rendimentos, tá? Uma diferença de rendimentos entre a população branca, que é essa coluna maior, e a população preta e parda aqui, tá vendo? Que sempre a população branca ganha um salário médio maior do que a população negra. Isso nós estamos comparando 2012 a 2017, né? De 12 a 17. Embora a massa salarial permaneça a mesma, tá? Digamos assim, o salário médio pago à população branca é sempre maior, né? Inclusive crescendo em relação àquele pago à população preta e parda. Então, fonte de IBGE de novo, hein? Ó, IBGE de novo, tá bom? Então, vejam aí que há, sim, uma ideia de uma democracia racial que precisa ser bastante discutida no nosso país, né? A apostila de vocês, o caderno 5, nas aulas 17 e 18, traz realmente o mito da democracia racial, né? O mito da democracia racial. Pois bem, essa então foi a nossa aula sobre a estrutura étnica da população brasileira. O que eu espero? Que vocês façam os exercícios das aulas 17 e 18, que vocês façam um resumo dessa parte que está faltando, pode ser digitado, não é o ideal, porque a gente sabe que um vai colar do outro, um vai copiar e colar do outro e tal. O ideal é que seja manuscrito. Vocês podem mandar para mim por foto, através do WhatsApp, para o e-mail, né, marcio.primac@gmail.com, ou, eventualmente, podem deixar lá no caderno até segunda ordem, quando a gente souber direitinho como é que vai ser aplicada a nota e avaliação, etc., a gente entra em contato com vocês, tá? E aí dá um jeito de levar na escola, ou, sei lá, a gente espera até que a quarentena possa ser reduzida, que a curva seja achatada, né, que o isolamento possa ser reduzido. Enquanto isso, vão fazendo as lições, façam TMTC, né, tanto do caderno do aluno, quanto do caderno de exercícios, e também, quem quiser faz lá pelo plural, já manda para mim que eu corrijo. Tá bom? Até o nosso próximo encontro e namastê.